A série, né, é interessante. A série é muito boa, né? Muito, muito, muito boa. Tinha muito tempo que não aparecia alguma coisa tão provocativa e tão interessante. O que a série vai falar sobre o jovem na atualidade? Ela vai falar várias coisas, né? E aí eu gosto muito de trabalhar as ideias por episódios, que eu acho que fica até mais tranquilo, mas enfim, a gente vai fazendo um resumo. É aquilo que nós estávamos até discutindo aqui numa prévia, né? A série não fala, a série não é sobre o crime e nem sobre o julgamento. Tanto que algumas pessoas falam, que série boba, né? No final, acabou e não mostrou. Não mostrou nada o que aconteceu com ele. Se foi julgado ou não. Ele que assumiu, teve o vídeo, mas enfim, a própria justiça não se posicionou. A provocação é essa mesmo, porque a série não é sobre ele nem é sobre o crime. É sobre alguns contextos. Primeiro, contexto de autoridade, depois contexto de criação de filhos, contexto de juventude, contexto de rede social. O que a série nos fala, que é a sua pergunta sobre os jovens na atualidade. Primeiro, nós temos jovens que estão perdidos com a ausência de adultos. O que um menino de 13 anos estava fazendo na rua sozinho à noite? Então, a primeira coisa que chama atenção, e pra mim, assim, me deixou com a garganta seca, tô até arrepiando, é quando o menino é preso, forte, né? Os pais não tinham ideia do que estava acontecendo, os pais não sabiam que o menino estava na rua, os pais não sabiam a companhia, os pais nem tinha saído. Então, assim, a primeira pergunta é, o que um jovem de 13 anos está fazendo na rua à noite? Sozinho. Uma pessoa de 13 anos, ela não delega por ela mesma sobre ela. O nosso neocórtex, ou córtex pré-frontal, que está aqui na frente do nosso cérebro, que é a área que vai responder sobre causa e consequência, sobre planejamento, ele só se finaliza, acaba de se formar aos 25 anos. Então eu estou dizendo que alguém de 13 anos não tem condição de delegar a respeito de si mesmo sobre alguns aspectos. Isso. Em outros aspectos ele delega. Então isso vai mostrar um contexto atual. Meninos de 13 anos em boate, meninos de 13 anos sozinhos em shopping, meninos de 13 anos na rua, meninos de 13 anos fumando vape. Com acesso ilimitado à internet. E que os pais não fazem noção, não têm ideia do que está acontecendo. O que chama atenção no primeiro episódio é o susto dos pais. O pai estava absolutamente convicto de que o menino não tinha cometido aquele crime, porque ele nem sabia o que acontecia na vida do filho dele, e depois a gente vai ver o desenrolar disso durante os próximos episódios. Então a primeira coisa que a gente, e aí de novo, né, respondendo sua pergunta, o que a série diz sobre os jovens? Os jovens estão dentro de um carro, dirigindo sozinho, sem saberem dirigir. Os pais, as escolas e as autoridades estão no banco de trás assistindo. Poucas vezes podendo intervir, porque quando intervém ainda dá problema. Temos ONG, temos TikTok, temos leis protetivas e daí para frente. Então estamos reféns de uma juventude que se autodirige sem ter condição neurológica, psíquica, emocional para isso. Então esse é o primeiro ponto. É interessante, assim, fazendo um gancho no que você disse, eu até comentei isso com a Mariana, a gente estava conversando, né, sobre a série, e eu falei assim pra ela que eu fiquei com a sensação de que, quando ele tem o momento que ele assiste, né, o vídeo, ele matando a menina, né? Naquele momento que ele tá ali com o pai, eu senti, pra mim, essa percepção veio de surpresa, assim, é como se a ficha dele caísse naquele momento. E aí, quando você me disse dessa questão de que o jovem, né, um jovem de 13 anos, ele não tem a percepção psíquica ou neurológica, né, de entender causa e efeito, isso pra mim agora, assim, ficou muito, assim, real, porque assim, ele cometeu. Mas ele não, é como se a informação, até mesmo a prática ali do crime, ele não absorvesse como um adulto. Então, assim, quando ele diz, mas eu não fiz isso. Né? E eu não sinto também que foi, né, na fala dele, assim, é como se fosse algo assim para esconder ou tentando camuflar o que ele fez. Não, é de surpresa, né? E eu acho que a série, ela traz muito essa visão que às vezes, né, igual você disse, para os pais, para as autoridades, para a escola, eles não conseguem entender essa dimensão do jovem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu achei muito interessante a cena e a sua fala aqui também. Né? É aquilo que eu falei, né? Quando a gente entende e quando as regras morais e sociais vão dizer que criança precisa ser subordinada a pais ou a autoridades, subordenação, estar sob a ordem de alguém, debaixo da ordem. Realmente, filho ou jovem ou criança precisa estar subordenado, até que eu possa ordenar-me por mim mesmo. Então, uma criança de 1 ano, ela não dá conta de comer sozinha, então ela tem que estar subordenada à mãe. Com 3, talvez ela já dê conta de colocar comida na boca sozinha, então ela ordena-se por si mesma. Ao mesmo tempo, uma criança de 3 anos não sabe o que ela deve comer. Ela não entende de nutrição, então ela ainda está ordenada à mãe. Uma criança de 3 anos que escolhe o que vai comer, o pai e a mãe são 2 idiotas.
Porque uma criança de 3 anos... Concordo plenamente. Uma criança de 3 anos que escolhe o que vai vestir, ela está sob a direção de 2 idiotas. Porque uma criança de 3 anos, ela não sabe o que ela precisa vestir agora. Daqui a pouco o tempo muda em Uberlândia, não tem consciência nenhuma, Então você vai tirando essa ordenação à medida que o sujeito pode. Um menino de 13 anos, neurologicamente, ele está em formação do cérebro. E aí falo como doutor em neurociências. O cérebro está em processo de formação. Por que só termina aos 25? O nosso córtex pré-frontal, ele é cheio de conexões neurais. Essas conexões, elas recebem uma mielinização, que é um revestimento das conexões. Uma capa. É essa capa que dá velocidade às formações neurais. Isso se resulta no nosso raciocínio. Torna o nosso raciocínio rápido, nos dá noção de planejamento, causa e consequência. Um menino de 13 anos, ele bebe, e ele não acha que se ele pegar a moto, ele vai bater a moto. Ele não tem noção. Por isso o adolescente é extremamente inconsequente. O adolescente vive, além de um limbo social, emocional, moral, hormonal, ele vive num limbo neurológico. Dos 12 aos 21, você tá num buraco. Porque você tá saindo do mundo dos seus pais e tá indo pra formar seu mundo. Só que você tá em mundo nenhum. Por isso ele é tão vulnerável. Por isso que ele não tem nem consciência do que ele fez ali, da surpresa quando a ficha dele cai. E daí a vulnerabilidade. Sim. Eu digo não ao mundo dos meus pais, até 12 anos, meus pais são os meus heróis, meus pais escolhem o que eu vou vestir, meus pais me levam pra onde eles querem, eu não escolho. A partir dos 12, eu digo não, meu pai é um idiota, na porta da escola eu não gosto que ele me beije, e tá tudo certo. Freud vai dizer que isso é importante, matar o pai e a mãe, emocionalmente ali. Naquele momento. Só que eu só vou agora construir o meu próprio mundo por volta dos 21. Então eu vivo num limbo entre os 12 e os 21. Aqui eu sou vulnerável. Por isso eles têm necessidade de imitar, eles usam roupas muito parecidas, eles ouvem músicas parecidas, eles fazem gírias parecidas. Por quê? Porque eles estão procurando alguém para se agrupar e para se sentir pertencente. Se pai e mãe ou figuras parentais ou de autoridade nesse limbo não estão atentas, esse adolescente vai se plugar em qualquer coisa ou em qualquer pessoa. E aí eu tenho um problema. Nossa, muito interessante. Mas vou fazer até uma provocação. A Suelen fala, naquele momento ele se assusta porque ele não tinha aquele discernimento. Quando eu assisti a série, eu já vi com outros olhos. Eu falei, naquele momento ele foi desmascarado. Ele tinha, sim, o discernimento, ele falou, não, só que ele não imaginou que existia uma câmera que pegasse o crime. Então eu vejo assim, ok, ele pode não mensurar as consequências, mas a atitude ali que ele teve, o susto que ele teve, é assim, como que pegaram isso? Ali nós temos duas leituras. Nós temos sim a leitura da Suelen, sim, que pode ser uma provável leitura, e a série ela dá muito isso, até pela forma com que ela é filmada, e ela tem essa leitura também, que eu também fiquei um pouco nessa leitura. Ali me parece um comportamento narcisista que beira uma psicopatia. O que ocorre? O que é o narcisismo? Vou falar isso de uma forma muito simples. O narcisismo é a validação do próprio eu. O narcisismo, ele é necessário. Acima de qualquer coisa, né? Mas ele é necessário, ele não é um processo patológico. As pessoas confundem, até pela música da Maiara Maraíza. Existe um transtorno de personalidade narcísica. Isso é uma doença. Narcisismo não é uma doença. O narcisismo é até a necessidade da autovalidação. Quem não tem o narcisismo bem resolvido tem autoestima baixa. Eu nunca tinha ouvido. Como que acontece o narcisismo? O narcisismo é a validação do eu. Eu vou nascer e a partir do olhar da minha mãe, do cuidado da minha mãe, do jeito que a minha mãe me trata, se em uma condição de abandono ou não, o olhar do outro valida o olhar do eu. Então, do jeito que a minha mãe me trata, eu entendo o que eu sou. Se a minha mãe me trata com carinho... Deus. Aí, o que eu vou te falar, e por isso que o povo tá lascado. Não é que as mães tratam mal, né? Isso. Entendeu? Porque essa relação, ela vai embasar. Então, presta atenção. Energia narcísica. No início, ela está voltada para o eu. Minha mãe me valida, se ela me ama, se ela tem carinho, se ela cuida de mim. O que um teórico da psicanálise, Donald Winnicott, vai chamar de mãe suficientemente boa. Não é uma mãe que derrete, não. É uma mãe suficientemente boa. Né? Cuida, troca fralda, deixa a criança bem. Faz o papel de mãe. O que ela pensa e faz comigo, eu entendo que eu sou. Agora, o meu eu bem formado, o meu narcisismo que era voltado para mim, agora ele volta para o outro. Então, o meu narcisismo era baseado no eu, agora ele é baseado no outro. Agora eu tenho condição de amar o outro como eu fui amado. Aí, é por isso que eles falam, né? A gente não tem como dar o que você não tem. Você vai amar Quando isso não acontece, aí ocorre o transtorno de personalidade narcísica. A minha mãe não me valida, eu não valido o outro e eu retorno o narcisismo para mim. Agora eu só olha, o movimento era eu, você, saudável. Agora o movimento é eu, você, eu de novo. E agora eu fixo no eu. Por isso fica doentio às vezes. Agora o que importa sou eu, as minhas necessidades. E qual que é a grande questão do narcisismo? Crianças que não foram frustradas. Que é a maioria hoje em dia, né? Eu começo a frustrar um bebê na demanda da amamentação. Ele quer mamar o tempo inteiro, o dia inteiro.
Vocês duas são mães, eu sei que você é mãe. Ah, Eu sou mãe. eu não. O neném quando nasce não quer mamar o dia inteiro. Toda hora. A frustração começa no momento em que eu não dou mamar toda hora. E aí ele chora, e aí ele entende que o mundo não gira em torno dele. E ela vai se seguindo durante a vida com várias questões. Quem não é frustrado não amadurece. Cresce achando que o mundo é dele. E aí eu não posso ser frustrado. Então essa menina não me quer, eu esfaqueio ela. Ah, eu não tenho essa Ferrari? Eu ponho um revólver na sua cabeça no sinal, te tomo essa Ferrari. Eu quero uma Ferrari, ué. Por que eu não posso ter uma Ferrari? Nossa, é muito... Você não quer namorar comigo? Você vai terminar comigo? Eu vou te então eu vou te matar. matar, ué. É um feminicídio, né? Não vai Estourando. namorar com Ou ninguém. você é minha, ou Ou você você não é de ninguém. E tem muito assim, às vezes eu tô falando uma bobeira, tá, André? Porque quem é entendido aqui é você, mas isso aí você me corrige. Tem muito desse pertencimento no mundo masculino, né? Da posse, do pertencimento ao outro, né? Que é diferente no mundo feminino. Né? E aí, quando você fala, você não é minha, então você não vai ser de ninguém. Você não tá comigo, você vai terminar comigo, então, né? Mas aí é uma distorção, né? Por isso, de Sim. novo, assim, é muito importante essa discussão, porque as pessoas falam, virou moda, né? Ai, fulano é narcisista. Aham. A gente fala isso mesmo. Depois da Narcisismo? música da Marília. Mas é porque a gente, às vezes, olha pra esse olhar do narcisismo doentio. Narcisismo Da em falta, É. baixo narcisismo, depressão, baixa autoestima, vítima fácil de alguém que vai te manipular. Narcisismo em alta, doenças, psicopatias, possessividade. Sociopata. Exatamente. Que enquadra bem no personagem do... Você sabe o que me chama atenção, que talvez eu fique no olhar dela? Ele é tão psicopata que ele troca e joga fora toda a roupa, menos o tênis, que era caro. Exatamente. Entendi. Não, tô achando que vocês estão me convencendo. Mas é porque, Mas assim, porque- Mas olha a inversão de E o valores. delegado fala isso. O policial. E olha que Mas- doido. mas- olha o tanto mas que ele é então, narcisista às no vezes- sentido assim, eu vou preservar o que é importante pra mim. Sim. Mais do que a vida dela. O tênis. Mas eu falo assim, às vezes então a visão seria mais no sentido assim, ele, igual a Mariana colocou, né? Ele sabe o que ele fez, mas ele não mensurava as consequências. Porque quando o policial chega, que ele faz o xixi na roupa e tal, né? Ele não mensurava o que iria, às vezes, acontecer com ele. Talvez Né? ele não mensurasse que ele fosse Não, que ele fosse desmascarado. ele Eu fosse acho que é mascarado, isso. preso, O susto tudo, né? é esse. O susto é esse. Ele achou que ia levou ficar muito impune. Até porque ele Crime passava perfeito por pra muitas ele. situações em que eram impunes. Ele mesmo era vítima de muitas situações Ele, sim. Ele era vítima de abusos, né? que a autoridade instituída, que seria a escola, não fazia Nunca nada. tomou Na frente. verdade, aquela Era uma escola é um baderna caos. aquilo ali, né? Nós vamos até chegar nesse ponto depois. Vamos combinar.